Depois de quase 2 meses e meio de interregno, o Campeonato Nacional de Todo o Terreno regressou e coube a Provença Nova e a Oleiros receberem a quinta jornada desta temporada de 2013. Duelo emocionante nas duas rodas, com vitória de Luís Ferreira em KTM. Entre os quad, Beto Borrego regressou sem surpresa aos triunfos, tendo obtido uma vitória folgada. João Dias, em Polaris, estreou-se a vencer nos Buggy UTV numa corrida muito disputada. Numa organização da escuderia de Castelo Branco, Provença Nova e Oleiros têm partilhado nos últimos anos a prova que assinala o regresso das competições após o longo período de verão, onde, por uma questão de prevenção, face particularmente aos fogos, não é possível agendar corridas para os meses de julho e agosto. Optando por um regime de alternância, coube desta vez a Provença Nova receber os concorrentes para as verificações administrativas e técnicas. Poucas novidades, sendo a de maior destaque a presença de 2 pilotos angolanos para disputar a competição Buggy UTV a convite da Federação Portuguesa, no âmbito de um projeto de parceria, tendo em conta o crescimento que está a ter a modalidade e os desportos motorizados em geral em Angola. Nas duas rodas, a prova contou com 34 inscritos, sendo de destacar o regresso de Hélder Rodrigues às competições nacionais. O piloto oficial da Honda, acabado de regressar dos Estados Unidos, onde passou mais de um mês a treinar, prepara-se agora em Portugal para os seus próximos compromissos internacionais. Destaque ainda para o facto de o líder do campeonato, Mário Patrão, se ter apresentado debilitado fisicamente depois de uma lesão, ainda em fase de consolidação, mas que impediu o piloto de treinar nas 6 semanas anteriores a esta prova. Entre os quad, a prova Beirã reuniu 2 dezenas de participantes, sendo de salientar o facto de serem vários os pilotos a disputarem uma prova que fica a menos de 100 km da sua residência, com particular destaque para o jovem André Mendes, muito apoiado pelas gentes de Castelo Branco e com uma fortíssima claque a acompanhá-lo. Entre os Buggy UTV, e numa altura em que muitos são os pilotos que esperam ansiosamente pela chegada ao mercado europeu dos novos Polaris 1000, o número de 17 participantes ficou um pouco aquém das expectativas, tendo em conta que 2 deles, Rodrigo Moraes e Débora Almeida, vieram expressamente de Angola para ficarem a conhecer as provas nacionais e prepararem a sua próxima participação na Baja 500 Porto Alegre. Com uma temperatura que ameaçou ser elevada, mas que se apresentou mais moderada, mas com as pistas a levantarem muito pó, cumpriu-se na tarde de sábado o prólogo, todo ele traçado próximo do aeródromo de Provença Nova e com quase uma dezena de quilómetros de extensão. Num percurso variado e técnico, o melhor tempo nas duas rodas pertenceu a António Maio, piloto da Yamaha Pinhal-Works Ray Energy, que gastou 8 minutos 41 segundos e 34 centésimos, sendo apenas mais rápido em 47 centésimas de segundo que o segundo classificado. Gosto de sair à frente, o objetivo era realmente vencer. Estava um prólogo escorregadio com algum pó, mas acabei por vencer por pouco tempo. Mas o que importa é que vou partir à frente e como me dei bem na última corrida, a partir à frente resolvi atacar ao máximo e fazer o mesmo e que o mesmo se repita esta corrida. À segunda posição levou Luís Ferreira a KTM 505 SXF da Moto Brioso KTM Racing Team, o piloto que mais triunfos conseguira esta temporada. O terceiro tempo pertenceu ao campeão nacional e atual líder do campeonato, Mário Patrão, aos comandos da Suzuki inscrita pela RR Motors Suzuki Crédito Agrícola e que muito cautelosamente, face à lesão já referida, ficou a 24 segundos. Na quarta posição, a 5 segundos e meio de Mário Patrão, colocou Hélder Rodrigues, piloto da Honda Red Bull TMN, a sua Honda CRF. Quinto tempo para Frederico Fino, piloto que é simultaneamente o grande impulsionador da equipa Yamaha juntamente com Fernando Pinhel. Campeão T3 em 2012, Luís Teixeira foi o segundo mais rápido nesta classe aos comandos de uma Husqvarna TE 511.
O mais rápido entre as motas de cilindrada mais baixa, que fazem parte da classe TT1, foi o piloto de Campo Maior, Domingos Santos, em Kawasaki, que completou o prólogo com largos 9,32 segundos à frente do segundo classificado na classe TT1, Elias Rodrigues, em Husqvarna. Líder do campeonato TT1, à partida para esta prova, David Megre, aos comandos desta KTM, inscrita pela KTM Merceria vencedora, foi terceiro da classe, com 64 centésimos de segundo atrás de Elias Rodrigues, averbando ainda o nono tempo absoluto. A encerrar o top 10 deste prólogo ficou Fidelino Rino, em Yamaha YZF, piloto que se apresentou nesta prova na liderança do campeonato TT3. Entre os concorrentes à classe promoção, o mais rápido foi Sebastião Brion, 12º da geral, nesta Yamaha da equipa Marche Rente. De regresso às competições, depois da ausência em Alcotim, José Alvoeiro foi o mais rápido entre os muitos veteranos presentes, quase um quarto da lista de inscritos. O piloto de Góis, que aqui vemos aos comandos da sua Honda, averbou o 19º tempo absoluto. Continuando a ser a única senhora presente na competição de duas rodas, aqui temos Ariana Pinto, aos comandos da sua AJP, uma moto de produção nacional. Disputada entre Proença Nova e Oleiros, a competição desenrolou-se no domingo através de uma passagem por um troço com 93,2 km de extensão, seguido de outro maior, com 150,27 km, que repetia o troço inicial, após uma meia centena de quilómetros só utilizados neste setor seletivo. Partindo atrás do seu adversário direto, o piloto motobrioso Luís Ferreira foi aumentando progressivamente a sua vantagem, mas esta não chegou aos 14 segundos no final da primeira centena de quilómetros. A diferença entre os dois primeiros foi aumentando muito suavemente da parte da tarde, acabando por descer já na ponta final, quando Luís Ferreira teve uma violenta queda a mais de 100 km/h aos comandos da sua KTM. Apesar de dolorido, conseguiu terminar a corrida com uma vantagem de 20 segundos. Foi uma prova muito renhida, começando ontem no prólogo que empatamos em tempo, só com uma diferença de 4 décimas. Hoje na parte da manhã eu e o António Maia andamos sempre separados por muito pouco tempo, cerca de 5 segundos. Acabei por ganhar com 15. Na parte da tarde já é com um bocadinho mais avanço, já trazia cerca de 30 segundos. Infelizmente caí já perto da chegada, a cerca de 5-6 km da chegada, uma queda forte, que me atrasou um bocadinho, mas com o avanço que trazia consegui ganhar e foi o mais importante. Abrindo o percurso, António Maia foi dando tudo por tudo para conseguir repetir a vitória alcançada em Alcotim e ficou apenas a escassos segundos de o conseguir depois de mais de 3 horas e meia de intensa competição. Com este resultado, António Maia passou a partilhar a liderança do campeonato com Mário Patrão. Já estamos habituados neste campeonato a estas provas, mas esta foi realmente uma grande corrida, um grande picanço com o Luís Ferreira. Foi bom para o espetáculo, foi bom para nós, porque nos obriga também a exigir um pouco mais de nós e da máquina. Para Mário Patrão, o terceiro lugar final acabou por ser o resultado possível, conforme salientou o piloto no final desta Baja TT Proença Oleiros, de onde saiu, mantendo a liderança, agora partilhada, de um campeonato que está cada vez mais renhido e onde a luta entre estes três pilotos se afigura titânica. Melhor que isto era basicamente impossível. No ano de moto há 6 semanas, tive com gesso, de gesso para tala, vim na sexta-feira, não sabia se podia participar ou não, fui experimentar, consegui rolar, não tinha andado depressa, só no prólogo é que comecei a andar depressa de moto. Senti-me um pouco desligado da moto, entre aspas, pronto, mas depois não consegui durante a manhã consegui ir-me habituando de novo ao modo de competição e fui gerindo esforço de maneira que conseguisse chegar ao final tranquilo e que perder o mínimo de pontos possíveis para o campeonato, mesmo assim, e não agravar a lesão, que isso era o principal para mim. Atrás deste trio, que disputa de forma animadíssima mais um título nacional, terminou na quarta posição da classificação geral o consagrado Hélder Rodrigues, aos comandos de uma Honda, que aproveitou esta corrida do Nacional de TT para mais um precioso treino com vista aos seus compromissos internacionais.
A primeira etapa é uma etapa um pouco longa para nós, não muitos quilómetros, muito técnica, muito enrolada. Fiz quarto lugar, estou contente, acho que andei bem. Os 3 pilotos que estão a discutir o campeonato andaram muito rápido, eu não quero entrar nessa guerra, é demasiado risco para mim, mas sim quero treinar, quero evoluir e está a acontecer isso, estou contente. Quinto lugar final para Frederico Fino, que juntamente com António Maio proporcionou à equipa Yamaha Pinhal-Works Rail Energy um excelente resultado do conjunto. Se António Maio venceu ainda a classe TT2 e a Luís Ferreira coube a vitória entre os concorrentes com motos da classe TT3, a vitória entre as TT1 foi, pela segunda vez consecutiva, para Domingos Santos em Kawasaki, que, mercê da desistência de David Megre, passou para a liderança do campeonato. Desde o princípio da época que faço tentar todas as vitórias, mas não tem sido fácil. A equipa tem estado a trabalhar, a Monfort Motors tem feito um bom trabalho na moto, tem trabalhado bastante para isso. Ao conseguir uma vitória, logo desde aí comecei logo a pensar que havia possibilidades ainda do campeonato, nunca deixei para trás essa hipótese. Agora com esta vitória é meio caminho andado. A encerrar o top 10, Tony Miguel, em KTM, foi o quinto classificado entre as TT2, enquanto Fidelino Rino, oitavo da geral, conseguiu manter a liderança do campeonato TT3 com o segundo lugar alcançado na classe nesta Baja TT Proença Oleiros. Seguiram-se mais 2 pilotos da classe TT1. Luís Duarte, em Kawasaki, foi nono, enquanto, com apenas mais 10 segundos, Sebastian Buller, em Yamaha, foi décimo. Na promoção, a vitória voltou a premiar uma excelente corrida de Filipe Goxa, em Kawasaki, que terminou à frente de Luís Aguiar, em Yamaha, um piloto que atualmente está a residir e a trabalhar em Espanha, mas que, com muito empenho e dedicação, vem a Portugal disputar as provas do Campeonato Nacional. Eu estive afastado das corridas durante muitos anos, já não fazia nenhuma corrida desde 96. Vi uma prova de motocross em Espanha e resolvi fazer o Porto Alegre ano passado. E depois vi que havia uma categoria que sempre dá para competir um bocadinho, que é promoção. E comecei a fazer a primeira e agora há que acabar. E estamos, o principal é que nos divertamos e é isso. Depois do segundo lugar nesta classe promoção, na estreia em competição da nova AJP de Fabrico Nacional, Paulo Russo chegou a ocupar a liderança após SS1, mas seria forçado a abandonar. Tal como no prólogo, o piloto de Góis, José Alvoeiro, foi o mais rápido entre os veteranos, mantendo sempre a sua onda na frente da corrida e somando o terceiro triunfo esta temporada, o que lhe permite posicionar-se como o principal candidato ao título. Na competição destinada aos quad, foi, sem surpresa, que o mais rápido do prólogo foi o campeão Beto Borrego. O piloto alentejano gastou 8 minutos e 46 segundos para percorrer os 9.770 metros do prólogo. No prólogo anda-se sempre ao tempo, nunca se faz para o espetáculo. Amanhã na corrida sim, fazemos sempre mais um bocadinho, que é para nos divertirmos também e divertirmos quem está a ver a corrida. Mas hoje não, hoje é andar mais em frente, não tão de lado. Aos comandos desta Suzuki, o jovem André Mendes confirmou o excelente andamento que tem demonstrado esta temporada e foi o segundo mais rápido entre os quad. Também aos comandos de uma Suzuki, o terceiro mais rápido foi o torriense Rafael Acúrcio, que gastou mais 3,72 segundos que André Mendes. O quarto tempo foi averbado por Filipe Martins numa Kawasaki. Quinta posição para o piloto espanhol Theo Vinharaz, que habitualmente compete nos UTV, aos comandos de um Polaris, mas que desta feita optou pela competição quad, ele que é campeão espanhol em quad-cross. A posição seguinte foi para um piloto que ainda não tinha corrido esta temporada e que estava a jogar em casa. Aqui temos Marco Baltazar e a sua Suzuki, com o qual alcançou o sexto tempo absoluto e foi o mais rápido na classe promoção. Ainda em Suzuki LTR, David Jacinto averbou o sétimo tempo no prólogo. Entre os concorrentes da classe Stock, o mais rápido foi o atual líder, Luís Enjeitado, aos comandos deste Polaris 450 MXR. O outro estreante, Francisco Afonso,
levou mais uma Suzuki LTR ao top 10, averbando o 9º tempo, à frente do segundo classificado entre os concorrentes da classe Stock, Ricardo Antunes, que aqui vemos aos comandos da sua Yamaha. A competição destinada aos quads assistiu com naturalidade, nesta Baja TT Proença Oleiros, ao regresso às vitórias por parte de Beto Borrego, cuja sucessão de 11 corridas a triunfar tinha sido quebrada em Alcotim por André Mendes. Hoje diverti-me muito, apesar de ter tido muito trabalho hoje com as boas rodas. Se calhar foi a corrida mais difícil, porque havia muito pó, havia muito fecho e a passagem dos automóveis levantaram muita pedra. Então tive que fazer uma primeira parte, foi muito tranquila, não abusei muito e não havia muito perigo, mas com a passagem dos automóveis levantaram mais pedra, fizeram mais fecho, tive que fazer uma primeira parte até à zona de assistência mais controlada, para ver se não estragava nada na moto, e fui-me passar muitas motos de 2 rodas até ao fim e apanhei muito pó, mas de resto correu tudo muito bem, gostei muito da corrida, gosto deste tipo de piso. Estava escorregadia, a moto escorrega muito, eu gosto de andar com a moto muito de lado, mas até ao fim foi tudo tranquilo e foi uma boa corrida. Confirmando a sua segunda posição no campeonato, o jovem Albi Castrense, inscrito pela Speedfreak Albi Serviços Work Junior Albi Segurança, atual vice-campeão, somou pela 4ª vez o segundo lugar, tendo terminado a corrida a 8 minutos e 23 segundos do vencedor. Eu tive uns problemas de manhã. À tarde tinha que apertar, fui sempre a apertar de manhã, até me dizerem que o meu concorrente direto, que era o Rafael, tinha abandonado. Comecei a folgar um bocado e depois foi gerir até ao fim o esforço físico e a moto. Também cheguei com a moto um bocado abalada, mas correu tudo bem de resto. Corrida notável foi a de Marco Baltazar, que aos comandos desta Suzuki terminou a prova no 3º lugar, vencendo entre os concorrentes da classe promoção. Um lugar de pódio conquistado nos derradeiros quilómetros, já que no CP instalado a 35 km da linha de meta, era 5º classificado a mais de 4 minutos da 3ª posição. A vitória na classe Stock foi para Ricardo Antunes, numa Yamaha, depois de uma prova muito atribulada. Comecei mal fisicamente, mas vim-me mantendo até aqui, vinha ganhando, o público também puxou bastante por mim e depois por ver meus adversários em pista, acabei por ganhar mais vontade e força e vim até aqui. 4º lugar à geral para Filipe Martins, aos comandos desta Kawasaki. O piloto de Ponte de Sor, Rui Cascalho, aos comandos desta Yamaha, teve uma corrida com altos e baixos. Foi 11º no prólogo, subiu até ao 3º lugar ao longo da corrida, para depois cair para a 5ª posição final. Nas posições seguintes terminaram mais 2 Suzuki LTR. David Jacinto foi o 6º classificado e a pouco mais de 1 minuto de diferença terminou o piloto de Nisa, André Carita. Entre os veteranos triunfou António Moreira em Polaris, que somou o 5º triunfo consecutivo, resultado que lhe permitiu sagrar-se antecipadamente vencedor do respectivo Troféu de Veteranos 2013. Disciplina cada vez mais atrativa, competitiva e veloz, os Buggy UTV cumpriram na Baja TT Proença Oleiros o seu prólogo após a passagem das motos e dos quad e antes de os automóveis efetuarem a sua dupla passagem pelo troço com quase 10 km de extensão. O mais rápido neste prólogo foi o jovem João Dias, que gastou 9 minutos e 47 segundos. Aos comandos deste Polaris, foi apenas superior em 0,02 de segundo face ao segundo classificado. Eu nunca pensei ter ganho aqui o prólogo. Quando acabei o prólogo pensei ter aí 4º, 5º, porque tivemos uma saída de estrada e ainda fizemos um peão que o pisava um bocado escorregadio, mas foi uma surpresa para mim e para todos. É um dos nossos principais objetivos amanhã, não é ganhar, é mesmo chegar ao fim. Temos tido algum azar este ano. Vamos tentar poupar o máximo, o principal objetivo para amanhã é chegar ao fim. Batido pela margem insignificante de 0,02 de segundo, Vítor Santos proporcionou uma excelente estreia em competição ao novo Polaris da Speedfreak. Ao contrário do que costuma ser habitual, o mais rápido dos reis não foi desta feita Rui Serpa, mas sim Bruno Martins, que realizou o 3º tempo absoluto. Inscrito pela JL Racing, o campeão nacional 2012, João Lopes,
acompanhado de Bruno Santos, levou o seu Polaris de chassi longo até à 4ª posição, com um tempo que, tal como os pilotos que se classificaram à sua frente, apenas foi superado pelos 3 mais rápidos da competição Auto. Rui Serpa teve várias contrariedades ao longo da dezena de quilómetros deste traçado e não só não conseguiu impor o seu rush, como não foi além do 5º tempo. As posições seguintes foram ocupadas pelo Polaris do espanhol Roberto Vinharas, atual 3º classificado do campeonato português, e com Jorge Branco a levar o seu Polaris Smart a averbar o 7º tempo absoluto a 23,52 segundos do vencedor. O piloto da Beltalto e líder do campeonato, Nuno Tavares, não se dá muito bem com prólogos e averbou apenas o 8º tempo. O único piloto que competia aos comandos de um Polaris 800, a anterior geração das máquinas americanas, o antigo piloto de kart cross, Luís Caseiro, estreou-se nesta prova aos comandos de um Polaris 900. Em fase de adaptação, não foi além do 9º tempo. De regresso às competições, com a sua máquina revista e evoluída pela Prolama, João Carvalho levou o seu Dyson 1100 a completar o prólogo, um sucesso para quem, por muitas vezes, se ficou pelo caminho nesta especial de abertura das provas. Encerrou o Top 10. Esta 5ª jornada do Campeonato Nacional de Todo o Terreno foi particularmente emotiva para os Bug e o TV, com várias trocas de posição na cabeça da corrida e uma vitória que acabou por ser conseguida por uma margem bastante escassa. No início da prova, Vítor Santos arrancou que nem uma flecha e foi alargando a sua vantagem. No final do setor seletivo da manhã, o piloto da Speed Freak tinha uma diferença de 4 minutos e 43 segundos sobre João Dias. Havia locais que eram escorregadios, bastante mesmo, e pronto, também acautelava um bocado. Aquelas zonas mais úmidas, entre árvores e prontos mais técnicas, aí já me vinha a divertir bastante, o carro já tinha melhor tração, aí andava mais pressa, assim. Então, como vinha sozinho na frente, não vinha sem saber que lugar vinha a fazer e tudo, vinha mesmo a fazer só a minha corrida, não vinha a pensar em mais nada. Desde o arranque que João Dias se manteve fiel ao seu propósito de tentar terminar a corrida bem classificado, pelo que não alinhou no andamento de Vítor Santos, mas manteve a restante concorrência à distância. Nuno Tavares, em Polaris, o comandante do campeonato e que tinha partido para a corrida apenas da 8ª posição, foi todavia o segundo mais rápido neste primeiro troço do dia, mas, na classificação geral, ainda tinha uma desvantagem de 22 segundos para João Dias. No final de SS1, o 4º lugar era ocupado por Luís Caseiro, que fazia a estreia aos comandos deste Polaris 900. O campeão, João Lopes, acompanhado de Bruno Santos, foi durante boa parte deste início de corrida o segundo mais rápido, mas na parte final do troço diversos problemas mecânicos relegaram a equipa para o 5º lugar. Problemas que colocavam em risco a partida para o troço seguinte, mas que foram superados. De alguma forma surpreendente, tendo em conta o historial de pouca fiabilidade da sua máquina, João Carvalho conseguia levar o seu Dyson ao 6º lugar a apenas 27 segundos do 4º posto. Pois, não é nada habitual e estou um bocadinho cansado, acusei um bocadinho de falta de ritmo. A prova é um bocado difícil para o meu buggy, tem zonas muito lentas, mas foi essencialmente um primeiro troço de contenção, a tentar poupar no mau peso e aproveitar nas zonas rápidas. A ideia é continuar a tentar não estragar e tentar chegar ao fim. E acho que é capaz de ser um resultado nos 4, 5 primeiros, vamos lá ver. Com Vítor Santos a ser forçado a parar no segundo setor e posteriormente a ver o seu Polaris perder uma roda após uma colisão com uma árvore, João Dias conseguiu finalmente alcançar uma merecida vitória. O Vítor, mais tarde ou mais cedo, sei que se ia passar alguma coisa, porque o Vítor tem uma condução muito forte e o material não aguenta. Por isso fiz a minha condução e deixei-o ir, não tentei apanhar ninguém. Fui sempre olhando para trás, ver se tinha alguém para deixar passar, fiz a minha corrida normal. Vinha com problemas de travões, tirei ainda mais o pé, porque se o Vítor partiu eu também poderia vir a partir. Tirei ainda mais o pé e acho que deu resultado, que estou no fim.
Mais atrás, João Lopes, que se aproximou de João Dias na pista, viu um princípio de incêndio levá-lo à desistência. Chave 10, chave 10. Atrás, Esse abandono, associado ao excelente segundo lugar alcançado por Nuno Tavares, que terminou a apenas 1 minuto e 38 segundos de João Dias, permitiu ao piloto da Beltauto reforçar a liderança do campeonato. Esta foi boa a corrida à parte da manhã, a parte da tarde foi mesmo muito dura. Tenho um pneu do lado direito atrás furado. A direção, eu para virar para a direita era meter a direção com o volante direito, eu estava a direção toda torta, travava, virava para a esquerda, foi muito difícil agora à parte da tarde. Terceira posição para o piloto espanhol Roberto Vinharas, em Polaris, que reforça idêntica posição no campeonato. Depois de uma prova com características muito diferentes das que está habituado a ter em Angola e aos comandos de uma máquina também ela diferente, Rodrigo Moraes terminou a corrida com um excelente desempenho e foi um brilhante quarto classificado. A prova foi uma curtição, agora sem muita poeira durante este segundo trajeto, que era o que nós já conhecíamos, deu para brincar, curti imenso, porque felizmente a pessoa que ia à minha frente apanhei-a, percebeu-se, encostou e eu consegui passar. Apostado em terminar a corrida, Rui Serpa teve de lutar com adversidades diversas, mas levou o Rege até ao 5º lugar. Levar o carro até ao fim era o principal objetivo e acaba por ter um sabor adicional depois de tantas contrariedades, porque eu acho que mantive sempre um bom ritmo. Na parte da manhã, se não tivesse furado, eu acho que tinha feito uma boa, não ficava nos lugares da frente, um pouco mais ou menos, mas ficava provavelmente nos 5 primeiros. E agora acho que também levava um bom ritmo, apesar de ir com muita cautela para não furar e não haver azares. E de repente o carro calou-se. Superando todas as dificuldades e a dureza da prova, Rui Gonçalves levou o seu JB 1100 até à linha de meta e com isso triunfou na classe Buggy. Foi difícil, está muito duro o terreno, sobretudo esta segunda volta depois dos jipes. Mas pronto, mais uma vez consegui acabar uma prova aqui do Clube de Castelo Branco, que é ótimo. Obrigado a parar durante largos minutos para reparar o cabo do acelerador, Luís Caseiro conseguiu mesmo assim terminar a sua primeira corrida de Polaris 900 na 7ª posição. Ainda dentro do top 10 terminaram as duas senhoras inscritas nesta Baja TT, Proença Oleiros. Dorothy Ferreira lutou na segunda parte da prova com problemas de falta de potência no seu Polaris devido a problemas elétricos e na parte final da prova arrastou-se mesmo até à linha de chegada. Mesmo assim, somou pontos que lhe permitem ocupar atualmente a 7ª posição no campeonato. Já para Débora Almeida, a participação era acima de tudo para desfrutar de uma experiência diferente daquela que está habituada a ter nas corridas angolanas, que disputa aos comandos de um Polaris. Levou todavia com mestria o Dyson 1100 da JB Racing até à linha de meta e desta forma o Social Team de Angola saiu de Portugal com nota máxima e a promessa de regressar em Porto Alegre. É muito longo o percurso, tal como eu já tinha referido antes, tem zonas muito giras. Pronto, o mais complicado de facto é quando nos encontramos em pista e não temos hipótese de ultrapassar e ficamos a comer pó, como aconteceu nos últimos 50 km, mas pronto, faz parte. Disputadas que estão 5 provas do Campeonato Nacional de Todo o Terreno, este regressa no final de setembro com a Baja TT e Danha Nova.